De um lado, aqueles que defendem a liberdade de expressão e não aceitam as imposições da Ordem dos Músicos do Brasil. Do outro, profissionais que defendem a filiação como forma de dar credibilidade ao artista. Em Pernambuco, o impasse chegou aos tribunais. Veja o fim dessa batalha na reportagem de Alessandro Moura. Meu nome é Lucas dos Prazeres Ferreira, Prazeres da minha mãe, Ferreira do meu pai. Ambos foram bailarinos do Balé Popular do Recife e eu nasci em meio ao universo da dança. Assim começou o contato do pernambucano com a cultura popular, dentro de casa. Lucas é um multiartista, dança, canta e toca percussão desde muito novo. Apesar da experiência de estar na ativa desde os 12 anos, ele precisou fazer um teste na Ordem dos Músicos do Brasil para poder atuar profissionalmente. Na hora, estavam entrando em grupos, então ele não pediu para entrar sem os instrumentos, porque já tinha instrumento lá dentro e tal. E aí foi quando ele separou todo mundo em cada um no seu instrumento, bateria, e a gente tocou alguns ritmos. E aí foi que me veio a primeira curiosidade de entender por que eu teria que passar por um exame de triângulo para poder fazer arte nas escolas, que era o que eu fazia com 12 anos. Quem passa na prova recebe uma carteira profissional, uma espécie de licença para exercer a atividade de forma remunerada. Lucas foi aprovado, mas nunca concordou com a exigência. A discussão é ainda mais profunda. Eu acho que não é nem a licença ou não de exercer o seu pandeiro em praça pública e ser remunerado por isso. É você ter que generosamente doar a outra pessoa o poder de te dizer se você é artista ou não. Eu acho que isso é o que é mais grave. A questão em torno da obrigatoriedade do registro e do pagamento da anuidade à Ordem dos Músicos sempre dividiu opiniões. Jorge Guerra é professor de trombone nessa escola de música do Recife e toca na banda sinfônica da cidade. O artista já acompanhou nomes como Elba Ramalho e o maestro Spock. Para ele, a exigência da carteira da Ordem dá mais credibilidade a quem vive da arte. O grande foco deve ser a disciplina e a formação profissional, porque, infelizmente, ainda o músico no nosso país ainda é visto muito de forma preconceituosa. As pessoas chegam para mim e perguntam: você faz o quê? Eu digo: sou músico. Sim, você trabalha com o quê? Para o presidente do Sindicato dos Músicos de Pernambuco, o documento também atesta a capacidade profissional do artista. Ela faz essa prévia, né, da qualidade técnica do músico, né? Ela fere a qualidade técnica. Como a filiação junto à autarquia, uma regra prevista em lei, muitas empresas só contratam músicos registrados. Uma exigência que por pouco não atrapalhou Lucas e a Orquestra dos Prazeres. O grupo já se apresentou em várias cidades e até fora do país, mas quando foi fechar um contrato em São Paulo acabou sendo vetado. É que dos 30 músicos que fazem parte do show, apenas 9 tinham um registro. Inconformados, os participantes decidiram entrar com uma ação na Justiça Federal. Para a advogada da orquestra, a exigência é inconstitucional, já que fere o direito à liberdade de criação e de expressão artística. E a profissão do músico é justamente a expressão artística. Então, a partir do momento que eu peço para que o músico ele tenha a sua profissão registrada na OMB, a própria OMB ela está supralegal, ela está acima da Constituição Federal, a partir do momento que ela exige que o músico se inscreva a uma entidade de classe que a própria Constituição não exige. Você só é profissional da música se você for inscrito na OMB. Os argumentos foram aceitos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A inscrição dos músicos da orquestra e o pagamento da anuidade foram considerados desnecessários. De acordo com a decisão, a atividade não representa riscos à sociedade e, por isso, não precisa de um órgão fiscalizador. A fiscalização e a intervenção que o Estado faz em profissões tem por norte o risco que o exercício dessas profissões pode gerar, tanto para o exercente da profissão como para os destinatários. Então, o trabalho de um médico que salva vidas, mas também diante de uma imperícia pode causar mortes. É justo que ele seja acompanhado de mais perto pelo Estado. Já dos músicos e dos artistas em geral, não é razoável, porque o insumo com que eles trabalham é a sensibilidade, é a arte, é o prazer.
e isso não significa risco para a sociedade, tampouco para eles. O presidente da Ordem dos Músicos em Pernambuco acredita que, apesar de todas as divergências, o mais importante é que o profissional tenha o respaldo da autarquia como um direito e não como uma obrigação. As ordens, hoje que estão numa situação financeira melhor, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Minas Gerais, eles têm lá alguns benefícios já bem acentuados para os músicos, tipo plano de saúde, escola de música dentro da própria ordem, reciclagem do músico dentro da própria ordem. Livre da exigência, Lucas e a Orquestra dos Prazeres seguem em turnê com um novo show, levando a música pernambucana mundo afora, tirando o som da percussão sem correr nenhum risco de sair do compasso. Brincando e dançando. Que essa brincadeira e que essa dança desperte o palhaço de quem tiver contato com ela.